falar em fisioterapia no Brasil, pelo menos na minha opinião, todo profissional é praticamente obrigado a falar. Sempre que a gente vai, em qualquer área que a gente vai falar de alguma coisa, a gente fala, é importante frisar e relembrar a história, né? Que a história é fundamental para a gente ver onde nós chegamos, como nós chegamos e onde nós podemos chegar. Então não tem como falar da história da fisioterapia, principalmente na fisioterapia esportiva, sem falar do Dr. Nilton Petroni, o filé. Então minha paixão começou, como eu sempre fui amante de futebol, eu ficava lá apaixonado, vendo o filé, o Nilton Petroni atendendo Romário, Gustavo Kirten, Ronaldo Fenômeno, eu ficava apaixonado, né? Então surgiu essa paixão pela fisioterapia graças ao Dr. Nilton Petroni, vendo na televisão, né, ele falando, ele mostrando o trabalho dele, então ali já me encantou, né? E também surgiu essa paixão, né, de trabalhar. Eu sempre tive um sonho como um número muito grande de brasileiros, ser jogador de futebol. Era um sonho meu, quero ser jogador de futebol. Até cheguei a jogar a nível universitário, em campeonatos, mas a coisa não engrenou, não sei porquê, não sei se é porque eu não tinha talento. Eu quero crer que não tinha talento, né? Era um jogador mediano para medíocre. Mas tem outras formas de a gente realizar os sonhos. E aí eu comecei a ver a fisioterapia, poxa, eu gostava de futebol, mas estar inserido no meio é tão gostoso quanto, que eu não gostava só de trabalhar com o futebol. Eu gosto do futebol e gosto de ver futebol, de assistir, de acompanhar, de torcer e tudo isso. E o sonho começou ali, paixão. E aí eu comecei a fazer fisioterapia, mas sempre foi um grande sonho trabalhar com o futebol por isso. Porque permite, o que eu achava legal? Caramba, olha a vida do jogador de futebol. Os caras viajam o mundo inteiro, possibilidade de conhecer várias culturas, várias línguas, possibilidade de você conhecer gastronomia, como é que é a comida de um país, como é que é a comida de outro, como é que é a forma de viver, como é que é o estilo de vida de cada um, de evoluir, de aprender, né? Eu sempre fui muito apaixonado por isso tudo, né? Como surgiu, né? Como surgiu isso tudo? Tem um profissional, chama Mil, ele é fisioterapeuta do Lianco, zagueiro do Torino, é um profissional que eu me espelho demais. O que é interessante, né? O que é bonito na vida? Ele foi meu aluno em Cabo Frio, na Universidade Veiga de Almeida, trabalhamos juntos, né? A gente se conectava na identificação da forma de enxergar a vida, profissionalmente, pessoalmente, né? Então ele sempre teve uma grande admiração por mim e eu tenho uma imensa admiração por ele. Fui professor e hoje somos eternos alunos. Ele me ensina muita coisa, eu ensino muita coisa. A gente troca, na realidade, ninguém ensina, a gente só compartilha do que a gente vê na vida hoje e é uma troca muito legal. Ele, doutor, aprendi um negócio, ele me passa, eu aprendi, poxa, Mil. E surgiu sempre essa grande admiração, começou em sala de aula, essa admiração pessoal e profissional. E ele, né, trabalhou no Vasco da Gama, né, trabalhou no Sub-17, Sub-20, foi profissional do Vasco da Gama. De lá ele recebeu a oportunidade de trabalhar na Europa com o fisioterapeuta pessoal do Lianco, lá do zagueiro da Roma, né, e está na Itália. Basicamente surgiu o Maicon é cunhado do Lianco, e o Maicon falou, Lianco, eu estava precisando muito de um fisioterapeuta que tivesse uma grande bagagem, experiência, vivência no futebol, que fosse da área para trabalhar. E conversou com a Mil me indicou o Maicon, né? E fizemos um trabalho, eu trabalhei um mês com ele em São Paulo, porque na realidade é um grande casamento, né? Quando é fisioterapeuta exclusivo, é um grande casamento, não engloba somente a parte técnica. Então tem a parte pessoal, a parte de identificação, a parte de empatia, isso tudo faz parte de todo o contexto, né? E através dessa indicação, né, do Amil, o Maicon conversou comigo, eu estava envolvido em plena pandemia, trabalhava no Hospital Universitário Antônio Pedro, lá na UF, né, na linha de frente, e estava bem feliz, era um novo desafio para mim também que eu estava vivendo. E ele, após a gente ter convivido um mês, a gente trabalhado junto, ele se identificou, gostei também, fundamentalmente, o que eu mais me identifiquei?
O legal, além de fazer uma coisa que eu gosto, ele é um atleta verdadeiramente falando, focado, disciplinado, um cara que sabe o que quer, um cara que assim tem constância, né? Todas as grandes virtudes que um atleta deve ter de alta performance ele tem, né? Todo esse diferencial, né? Disciplina, constância, aquelas virtudes todas, resiliência. É o cara que quando perde, eu não vejo abalar a moral dele, tá sempre. Então isso eu gostei muito de você estar ali, cara, tô trabalhando com um verdadeiro campeão. E aí eu formo um time. Ele vencendo, eu vou junto, eu vencendo, ele vai junto. Então a gente forma uma massa muito homogênea e forte. No alto rendimento, é fundamental, eu enxergo muito assim, né? Que eu trabalho em cima de 4 pilares. Os 4 pilares. Quais são os pilares que eu trabalho? Avaliação neural, né? Vamos pensar num elástico. Aquele elástico está duro. Eu posso aquecer esse elástico, transformar, deixar ele mais flexível. Vamos pensar que esse elástico é o nosso nervo. Então, eu posso ter um bloqueio neural, um nervo que está ali aderido a um grupamento muscular, a uma estrutura óssea e tudo isso. Então, vamos garantir, imagina um tubo de PVC, um fio deslizando dentro do tubo de PVC. Ele agarrou. O que é a mobilização neural? Vamos soltar esse nervo. Então, os 4 pilares. Neural, avaliar a parte neural, aderências, comprometimentos neurais. Tem a parte articular, que a gente fala popularmente o pessoal fala, tô com dor na junta. Vê se a mobilidade, se as dobradiças do corpo estão com mobilidade, estão na sua amplitude, no seu movimento normal. Então, neural, articular, muscular, né? Basicamente você perceber se aquela musculatura tá equilibrada, né? Se é um equilíbrio de um lado com o outro, de um grupamento com o outro. Saber se essa musculatura... Músculo saudável, o Henrique Balgart, que é um monstro, é um cara que está também na história da fisioterapia, né? Que é quem trouxe a crochetagem para o Brasil. Ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele usa uma técnica que chama mnemônica, técnica de memorização, né? Aí ele fala o seguinte, que o músculo saudável, ele é macio. É só pensar no churrasco, né? Tem a carne dura e tem aquela picanha macia. Músculo saudável, ele é mole, ele não é duro. Então a avaliação muscular engloba a fáscia, envolve basicamente pensar em toda a mobilidade, pensar em todo equilíbrio muscular. E também, dentro dos 4 pilares, o último pilar é a avaliação biopsicossocial. Então eu avalio a parte articular, a parte neural, a parte muscular e a avaliação biopsicossocial. Que avaliação seria essa? Eu tenho um mapa da saúde, que chama de a Roda da Saúde, que eu aprendi com o Leonardo Machado, no Conceito Sim, foi um curso que me agregou muito, é um curso baseado no mindset, no empreendedorismo, é um curso que, sabe, me agregou bastante conhecimento. Basicamente, dentro dessa Roda da Saúde você vê se ele se hidrata bem, se ele bebe água, como é que está a autoestima dele, como é que está o gerenciamento dele em relação às diferenças de opinião das pessoas, a autoimagem, a mobilidade, como é que ele divide mentalmente o planejamento dele, como é que o foco dele, foco temporal, no passado, no presente, no futuro. A gente sabe que tem muita gente que vive mentalmente no futuro e isso gira o excesso de futuro. Tem um nome, chama ansiedade, né? O que é ansiedade? É o excesso futuro. O cara que está sempre pensando o que vai acontecer lá na frente, ou até negativamente. Vai acontecer alguma coisa, aquele excesso de futuro. Então, a gente já sabe que os fatores biopsicossociais trazem várias repercussões para o nosso corpo, né? Até na questão das tensões, do quadro álgico. A gente sabe que na pesquisa da dor crônica, a gente sabe que tem um fator predominante e somatório dos fatores biopsicossociais. Então, esses 4 pilares são fundamentais. No atleta na alta performance, é fundamental, eu penso assim, avaliar esses 4 pilares.
Então, se você tentar, pelo menos isso é uma política de Kiev, né? Se você tentar comprar um equipamento, como eu comprei do Amil, né? Na Itália, para chegar lá na alfândega, né? Então tem várias perguntas, você tem que explicar qual a finalidade, vai fazer uso em que, de que área aí tem que explicar, olha, é da fisioterapia, é para uso pessoal e tudo isso, mas é uma burocracia muito grande. Acabou que ainda tinha que pagar a taxa, a gente viu que não compensava, aí pedimos para devolver. Ou seja, para trazer coisas de fora da área da fisioterapia, mesmo sendo de países vizinhos, pelo menos ali, pelo menos o que eu vivi, né? Não gosto de dizer generalizar que é regra, é só uma microvisão do todo, né? Tivemos muita dificuldade, né? Então, assim, de equipamento. Agora, de equipamentos lá, tem uma empresa, o dono dessa empresa, ele já trabalhou em Olimpíadas e tudo, é um ucraniano que trabalha com uma ex-jogadora de basquete da Ucrânia, uma gigante lá de 2 metros de altura, e eles têm essa coisa de importação. Agora, como eu já tive esse contato, quando eu preciso de um equipamento, eu fiz uma parceria com a empresa deles e eles sempre trazem novidades de fora, mandam mensagem para mim, eu vejo, opa, esse aqui é um recurso que vai agregar valor para mim. Então eu consegui essa ponte com eles no momento, mas isso foi bem recente, isso foi há 2 meses atrás. Mas assim, no país mesmo, de tecnologia, dentro da área da fisioterapia, tu não tem muita opção. E pelo que eu vi, o pouquinho que eu pesquisei lá, o fisioterapeuta lá, ele não é bem um fisioterapeuta, ele é um massoterapeuta que atua em outras áreas, não é uma profissão assim. Hoje a fisioterapia brasileira, esportiva principalmente, sempre foi muito respeitada, porque na verdade a nossa fisioterapia, ela é um agregado de várias fisioterapias do mundo. A gente tem muito da fisioterapia francesa, a gente tem muito da fisioterapia americana, a gente tem muito, então tem várias técnicas, Bobat, é uma técnica inglesa, RPG, francesa, então a gente tem esse agregado, eu digo que é uma grande salada de fruta a fisioterapia brasileira com a nossa identidade, né? De poucos recursos. O brasileiro é extremamente criativo, ele se vira pela necessidade, pela adversidade, não é nem necessidade, né? Pela adversidade, o fisioterapeuta ele se adapta. Bom, não tem um teraband, vai um elástico, não tem isso, o que eu preciso de resistência? Então, hoje, a fisioterapia brasileira tem a sua cara. Eu digo que ela é uma fisioterapia extremamente completa, extremamente especializada, com o seu diferencial próprio, que é do improviso, né? Eu diria que assim, a fisioterapia brasileira ela tem essa peculiaridade, né, de improvisação, devido, acredito, que à diversidade, às dificuldades que a gente tem no nosso país, né? E aí a gente aprende a se virar nos 30. A gente tem que passar a nossa vivência. Eu brincava muito em sala de aula, eu falava assim, eu escuto muito o pessoal falar, olha, o campo está saturado, o mercado está saturado na fisioterapia. Só que eu escutava isso, quando eu dava aula tinha turmas otimizadas, então na mesma turma tinha gente da psicologia, da enfermagem, da educação física e da fisioterapia. E eu percebi que todos falavam isso, bem ou mal, eram mitos, criavam crenças limitantes, barreiras. Olha, o campo está saturado no direito, o campo está saturado na psicologia. E aí eu brinco, gente, eu é que estou saturado de ouvir tanta abobrinha. Eu nunca vi um profissional altamente diferenciado, no patamar altamente diferenciado, um cara que estudou, um cara que buscou, e aí ele tem uma bagagem, uma mala de informações muito grande. E aí quando eu digo network, empreendedorismo, inglês, outras línguas, basicamente até cursos de educação financeira, que é o que falta muito em qualquer área. No Brasil, eu digo, hoje tem que ter um curso, uma formação de empreendedorismo, de educação financeira, que nós não fomos criados com essa bagagem. Se você não tem a visão de educação financeira, você não vai prosperar em nenhuma área. Pode ser a área que for, direito, enfermagem, pode ser a área da saúde, ciências exatas, ciências humanas. Então, o que eu diria? Eu digo que assim, eu brinco, né? Eu que estou saturado de ouvir
tanta coisa para nos estimular a galera, tem que ser com choque de realidade. Gente, tem campo sobrando, jorrando. A fisioterapia cresceu 800% na procura no mercado de trabalho, principalmente agora na pandemia. Não tem aquela frase famosa que diz, numa guerra, enquanto uns choram, os outros ganham dinheiro. Quando digo assim, é tudo a questão de você se adaptar, é a questão de você se ajustar ao teu tempo atual. Basicamente, nessa questão, o campo está jorrando, está fértil. Não tem como não vencer na fisioterapia, ainda mais no momento atual. Por que eu digo isso? Na área esportiva, quando a gente fala em atuar em alta performance, tem mercado sobrando para todo mundo. Eu estou falando só no futebol, né? Todos os grandes atletas já sabem disso. Eles já sabem que uma lesão de ligamento cruzado anterior, por exemplo, afasta o cara 1 ano. Lesão de ligamento cruzado anterior, você já está fora 1 ano. Para, esquece. Ah, mas com 8 meses, 10 meses pode melhorar. Tá, melhorar, mas até voltar, recuperar ritmo, confiança. Aí tem a parte mental, tudo, é um conjunto de fatores. Pode voltar 1 ano. 2 lesões, 2 anos. Isso significa dinheiro, né? Tempo. Então, já os atletas, a ciência, a ciência já sabe, já está mais do que documentado que é um trabalho de prevenção de lesões, previne lesões, né? Um trabalho não somente de reabilitação, então um profissional que esteja ali full time, trabalhando diretamente com esse profissional, traz, isso já tem as estatísticas falando o número de prevenção de lesões, o quanto esses profissionais que têm esse trabalho diferenciado, o quanto você diminui, né, o quanto você previne na questão de lesões. Então, campo de trabalho, mercado sobrando, tá? No vôlei, no futebol, no esporte como todo. É um nicho, eu gosto, vou reforçar mais uma vez, eu sei que já estou sendo repetitivo, mas é um nicho. A fisioterapia desportiva e a fisioterapia brasileira, tem vários atletas lá fora que procuram os fisioterapeutas brasileiros. Não somente, tem muita escola que eu admiro e respeito, mas dentre elas pode ter certeza que a fisioterapia brasileira é respeitadíssima lá fora e reconhecida lá fora. Sempre, já há bastante tempo e cada vez mais. A importância da fisioterapia personalizada, o fisioterapeuta, na realidade, a gente já quebrou bastante aquele mito, o fisioterapeuta é um mero reabilitador, né? A fisioterapia personalizada, né, individualizada, integral, aquela em que você está ali de forma manhã, tarde, noite, atuando e agregando valor, você basicamente... eu sempre assim, um exemplo de um jogador que eu atendi. Eu atendi jogadores do UFC, né? Lutadores de MMA, jiu-jitsu, basquete, vôlei. Eu atendi também o Breno Breves, que é um campeão mundial. Ele é lá de São Pedro da Aldeia, ao lado de Cabo Frio, onde eu moro, né? Então o Breno Breves, ele é campeão mundial de longboard, de skate, é um cara fera. Numa dessas avaliações eu vi, o cara tinha pouca mobilidade de quadril, né? Pouca mobilidade de tornozelo, desequilíbrio em grupamentos musculares. Então a fisioterapia desportiva, onde ela vai atuar? Na parte da mobilidade, né? Na parte da consciência corporal, a gente chama, tem uma coisa que a gente chama na fisioterapia, propriocepção. Propriocepção tem três, vamos dizer assim, 3 componentes da propriocepção, que é a percepção sinestésica, o equilíbrio postural e o senso posicional. Um grande exemplo para traduzir isso tudo, como é que o cego consegue fazer tudo? Ele perdeu a visão, que é o principal componente do equilíbrio, mas nós temos vários radares, vários sensores que nos dizem, olha, eu mesmo de olho fechado eu sei, eu consigo encostar a ponta do meu dedo no meu nariz de olho fechado, porque esses receptores estão enviando para o meu cérebro a posição do meu corpo, a velocidade angular e a velocidade do movimento. A fisioterapia, você pode potencializar tudo isso. Só que isso, na alta performance, faz toda a diferença.
Um grande exemplo, a gente tem o que a gente chama de o engrama motor, né, a memória motora. A gente tem tem uma pesquisa que identifica assim, só em você imaginar o movimento, você já está ativando grupamentos musculares. Exemplo, isso se chama imagética motora. Se você numa corrida de atletismo 100 metros, Usain Bolt, só no Usain Bolt pensar assim, vai ser dada a largada. Na hora que for dar a largada eu vou explodir, pá! Mas eu vou dar um tiro que eu já vou dar um salto de 10 metros na frente de todo mundo. Só em ter mentalizado isso, ele já ativa células, né? Basicamente ele ativa as fibras musculares. Isso já está comprovado desde 1930, isso não é novo não, o nome é imagética motora. Só que já se sabe que só em você mentalizar o movimento, imaginar o movimento, as tuas fibras musculares já estão prontas. E isso é questão às vezes de milésimos de segundo ou um segundo. Só que isso faz toda a diferença na alta performance. 1 milésimo de segundo pode significar o ouro ou, de repente, o bronze, por exemplo. Então a fisioterapia desportiva é fundamental porque ela vai trabalhar não só na prevenção, além da prevenção de lesões, você vai conseguir melhorar todo está muito na moda falar agora, o gestual motor. Você tem como melhorar o gestual motor, você tem como melhorar a velocidade angular, você tem como melhorar a sua percepção de movimento, você tem como melhorar seu senso de movimento, você tem como melhorar o seu equilíbrio postural através de técnicas que melhorem e potencializem a propriocepção. Né? Eu só dei um exemplo de propriocepção, mas tem outras áreas. Bom, eu sempre digo, o que é mais fácil você quebrar? Um bambu verde ou um bambu seco? Um bambu seco é mole de quebrar. Se você tem uma pessoa muito móvel e outra pessoa pouco móvel, qual que é mais fácil quebrar? O giz, ele é rígido, mas ele quebra com facilidade. Eu gosto de fazer essa analogia com a natureza que não tem mistério. Bom, bambu, rapaz, vai tentar bambu verde, não vai quebrar, porque ele é flexível e forte. Apesar dele ser flexível, ele é extremamente resistente. Um bambu seco, você quebra com facilidade. Cláudio, trazendo isso para a fisioterapia desportiva, simples. Confira a um cara que tem pouca mobilidade, que tem pouca flexibilidade, que tem pouca percepção do seu próprio corpo, leve ferramentas para que ele consiga adquirir essas habilidades, né? E aí a gente volta para o início. O sistema nervoso central não age, ele reage. Se eu der, o cérebro é uma esponjinha, ele absorve através dos estímulos visuais, auditivos, táteis, etc, etc. Então, só tem uma forma do cérebro aprender, por repetição. Metralha, manda estímulo, não tem como não ganhar.